ela nos chama a atenção, que nós temos que ser pessoas transformadas pelo poder de Deus. E a Bíblia nos diz que aqueles que estão em Cristo Jesus têm que ser novas criaturas. Amém? E agora a palavra de Deus fala: Pai nosso. Amados, quando o Senhor Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, o Senhor Jesus está nos ensinando que no Pai que nós temos celestial, somente nele nós encontramos descanso, amor e cuidado. Amados irmãos, muitas pessoas dizem da mãe, do carinho materno, da parte mais frágil, que a mãe é muito dobre, qualquer coisa uma mãe chora, atende o filho, mas que nada. O coração de pai também é um coração de manteiga derretida. É só saber tirar da geladeira. Irmãos, os pais são pessoas maravilhosas que nós temos para poder contar. São pessoas que nos amam. São os nossos progenitores. São aqueles que têm o maior zelo e carinho pelos filhos. Às vezes tem uma cara de durão, tem uma cara de que é severo, que é rígido, mas é só aparência. Por trás dessa cara severa, às vezes, há um pai que é feito de açúcar, que desmancha à toa, que se dissolve em lágrimas, se esconde atrás dessa capa de proteção, às vezes estufa o peito, fecha a cara, faz uma cara feia, que a gente fica até com medo. Mas se você conseguir transpor essa blindagem ali, humana, física, que os pais criam para tentar se proteger e se esconder, você vai descobrir um pai feito de açúcar, que se desmancha, que chora, que ama, que cuida, que se preocupa, que às vezes passa a noite em claro, preocupado em como vai pagar o estudo dos filhos, como que vai fazer para comprar roupa ou sapato, como vai ajudar a esposa. As preocupações dos pais geralmente são as maiores, pesam sobre os ombros dos pais uma responsabilidade muito grande, às vezes não compartilhada com a esposa, com a mãe, às vezes pesa uma responsabilidade muito grande sobre os ombros dos pais. E agora, de uma forma especial, com os avanços que estão acontecendo nos trabalhos, a preocupação em perder o seu posto de trabalho, alguns desempregados, vocês não imaginam como é difícil para esses homens trazer o pão de cada dia para dentro de casa, ter a responsabilidade de pagar as contas, o aluguel, o telefone, o sapato que você usa e que você nem se preocupa em cuidar e zelar por ele. Quando você está comprando um sapato, seu pai já está preocupado com a conta que vai chegar. As preocupações dos pais são diferentes. E, amados irmãos, às vezes são pouco compreendidos dentro do lar. Às vezes a esposa não divide o jugo com o marido, e o pai às vezes sofre um pouco porque as preocupações dele parecem que são únicas e são só dele. Amados irmãos, nós como igreja do Senhor temos que ser uma igreja que apoia os pais e as mães na tarefa de educar. Amados irmãos, nós precisamos saber a hora de admoestar, de exortar, de corrigir. Amados, a pastora sabe muito bem o que é isso, e é muito mais fácil você tecer um elogio do que você reunir um grupo para você poder exortar ou admoestar. As pessoas são mais suscetíveis ao elogio. Quem não gosta de ouvir alguém dizer assim: olha que bom que está indo tudo bem. Mas quando são críticas, amados irmãos, ou quando precisamos exortar, a coisa muda de figura. E os pais são essa figura no lar, que muitas das vezes precisam exercer a correção no seu lar, para que o lar não venha descambar. É o pai que está sempre dizendo que tem que economizar, que tem que parar de gastar. Por que não pensa assim para tomar banho, às vezes passa horas debaixo do chuveiro, e o pai fica ali bravo e os filhos não entendem. Amados
Amados irmãos, pesa sobre a responsabilidade de um pai. A dura responsabilidade de pagar as contas de uma casa. E amados irmãos, que bom que pesa sobre eles, mas nós podemos ajudar a colaborar. Os filhos são bênçãos no lar. E a palavra de Deus aqui, o Senhor Jesus ensinando a orar, ele fala: Pai Nosso. Amados irmãos, o Senhor Jesus na oração dominical, ele ensina um princípio muito bonito e importante de fé. Amados irmãos, geralmente os filhos têm ciúme dos seus pais, ou tem sempre aquele que acha que o pai gosta mais do outro, que o caçulinha ele tem mais privilégios, que tem aquela que é favorecida, aquele que não é. E o Senhor Jesus ensinou na oração que, quando Ele nos ensinou a chamar o nosso Deus de Pai, Ele ensinou a dizer Pai Nosso. Amados irmãos, nós sempre falamos assim acerca do nosso Pai: o meu Pai vai me dar isso. Como que a gente fala? Não é assim? Porque o meu Pai vai comprar isso para mim, porque o meu Pai vai fazer isso, porque o meu Pai vai fazer aquilo, porque o meu Pai, porque a minha mãe, meu Pai. Nós somos todos muito egoístas e tomamos posse, e o pronome possessivo meu e minha vem sempre na frente do nome Pai. E agora o Senhor Jesus ensina aos discípulos a chamar Deus de Pai Nosso. Irmãos, se Deus é nosso Pai, significa que nós somos uma família e somos irmãos uns dos outros, amém? E amados, quando nós temos o mesmo Pai, significa que nós somos irmãos. E amados, vocês que têm irmãos, e aqui a maioria tem irmãos, salvo um ou outro que é filho único e que está tentando transmitir isso para a geração seguinte. Quebra essa maldição em nome de Jesus. Não a de ser filho único, mas a de continuar com isso como se isso fosse um valor muito importante. Não. Deus nos fez para sermos uma família. Não prive o seu filho de teu irmão, uma irmã. E aqui na palavra está falando Pai Nosso, para que elimine todo o egoísmo. O mesmo Deus que cuida de mim como filho, cuida de você também como filho. Amados irmãos, o mesmo Deus que sara as minhas feridas, sara as tuas feridas. Amados, às vezes nós queremos, de forma egoísta, colocar pessoas só para nós. Somos pessoas que querem ter pessoas só para a gente, colocar numa caixinha e dizer assim: fulano é só meu, só minha. Amados irmãos, Deus não nos fez com esse sentimento de egoísmo, de individualismo. Deus nos chamou para que nós pudéssemos chamar Ele de Pai, mas não um Pai que fosse só meu, um Pai que cuida de mim, mas que cuida de você também. Deus, amados irmãos, que tem trabalhado pela nossa causa. Muita gente que se acha a última bolacha do pacote de biscoito. Tem muita gente assim, se acha único, exclusivo, o máximo. Mas Deus tem nos chamado para nós sermos trabalhados pelo Senhor. E Deus tem nos falado assim: se nós podemos dizer ao nosso Deus, Pai Nosso. Quer dizer, amados irmãos, que essa igreja no Senhor vai crescer na glória de Deus. Mas quando nós também começarmos a entender que Deus não é propriedade particular, nem peculiar, nem de A, nem de B, nem de C, que Deus age em todos os corações, que Deus tem bênçãos para Ele, como deu livramento, como tem também para Carol, tem para Santiago, para a velhinha. Um Deus que olha para todos com um olhar de amor, um Deus que ama a todos. E a palavra diz que é Pai Nosso que está nos céus, para distinguir que Deus é santo.
E a santidade de Deus não compactua com o pecado e com a nossa podridão desta terra. Então é Pai nosso sim, mas que está nos céus, mas que quantas vezes for necessário, Ele desce para livrar o povo da terra que tem às vezes oprimido e incomodado. E diz a palavra aqui que santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Amado, o Senhor tem falado para nós, venha o teu reino. O Pai que está nos céus, que chamou a igreja, que a regimentou, irmãos e irmãs de todos os cantos dessa terra, Deus tem falado para nós, venha, Senhor, o teu reino, seja estabelecido nesta terra o reino de Deus. E a palavra de Deus fala assim, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Amados, como é difícil estabelecer a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes nós queremos que venha a nós o reino de Deus e seja estabelecida a minha vontade no reino de Deus. Eu gostaria que o reino de Deus fosse assim, fosse assado, mas, amados, Deus nos chamou para que seja feita a vontade dele na terra e nos céus. Deus tem colocado as nossas vidas para pensar. E Deus tem falado conosco que não vai ser do nosso jeito, vai ser do jeito de Deus. Que as coisas, quando são do nosso jeito, não é da melhor forma. E o Senhor fala que o pão nosso de cada dia nos dá hoje.